Caríssimos alunos, professor Engenheiro Pedro, atividade 1 de hidráulica, módulo 52, 2023. Vamos à leitura do enunciado. Primeira questão. Você, enquanto engenheiro, tem a tarefa de substituir o lubrificante do pistão de certo equipamento. O pistão é cilíndrico, isso aqui é importante porque depois nós vamos certamente precisar da área disso aqui, com massa de 500 gramas, diâmetro 15 centímetros e altura de 5 centímetros. Ele trabalha dentro de um cilindro, então o pistão está dentro de outro cilindro, de 15,4 centímetros de diâmetro e deve cair com velocidade constante de 1,2 metros por segundo. Qual deve ser a viscosidade dinâmica do lubrificante para atender a essas condições de operação? Considere uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar aqui o desenho, tem um esquema. Deixa eu tirar o zoom aqui para entender melhor. Então, analise aqui. Aqui está o nosso conjunto, o pistão, ou seja, como que a carcaça do pistão, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Aqui ele usou que termo que ele usou aqui? Cadê? Dentro de um outro cilindro, Então, o pistão é o que está dentro, O cilindro é, vamos dizer assim, a capa, a carcaça, tá? Então, ela é mais larga, Então, a largura aqui, o diâmetro, está aqui, 15,4 centímetros. E o pistão em si, 15 centímetros, Está aqui. Então, é uma diferença bem pequena. Mas é realmente isso que se espera, Essa diferença de 0,4 centímetros, o que tem, nesse intervalo aqui entre essas paredes, Vamos tentar fazer um outro desenho aqui. Imagine que está aqui, Vou fazer aqui, ele está na vertical, vou fazer na horizontal. Então imagine fazer um corte aqui frontal. Então imagine que aqui está essa carcaça do cilindro, E aqui está o pistão dentro, E essa diferencinha aqui, o que tem aqui, Tá justamente o lubrificante aqui, A presença do lubrificante. Se é um pistão, pneumático, vai ter ar aqui dentro, Dependendo do modelo, etc. Se é um pistão hidráulico, nós temos um tipo de óleo aqui, um tipo de lubrificante, que é tá com cara aqui que é o nosso sistema aqui, Ele só menciona lubrificante, Ele não diz qual tipo, que tipo de óleo, etc. Qual que é, qual as mais características, Nós só vamos encontrar a viscosidade, mas não entra no mérito de qual. Então, esse espacinho vazio aqui é onde está o preenchimento do lubrificante, E que faz com que tenha essa movimentação ali do pistão, tá? Esse H aqui de 5 centímetros é a altura, O P é a força, peso, ou seja, o peso do próprio pistão que exerce, faz com que ele tenha essa movimentação. O lubrificante aqui, que é o próprio que eu acabei de desenhar aqui no caso, vamos considerar aqui que é um óleo, O próprio lubrificante. E esse epsilon aqui na história é essa distância entre a parede do pistão e a parede do cilindro, que eu chamei de carcaça aqui para você entender melhor, que vamos dizer assim, que é o invólucro do pistão, tá? A informação mais importante que tem para nós no enunciado aqui é essa daqui, A velocidade de movimentação do pistão é constante, de 1,2 metros por segundo. Por quê, Se essa velocidade aqui de movimentação do pistão, dentro aqui do seu invólucro ou da sua carcaça, enfim,
chame como queiram, não fosse constante, o que aconteceria, né? Porque aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui. Imagine que eu fiz um corte aqui no microscópio, aqui vamos fazer um desenho macroscópico, né? Nós temos o perfil, né, de velocidade aqui da tensão de cisalhamento, né? Você pode lembrar aí de mecânica dos fluidos, né? Ó, nós temos o perfil aqui da tensão de cisalhamento, ou seja, que a viscosidade do lubrificante está exercendo sobre o meu pistão. Por quê? O que é a viscosidade? A viscosidade é, vamos dizer assim, em termos mais simplórios, para que fique fácil a explicação, é a resistência que esse fluido, seja ele gasoso ou líquido, ele está imprimindo sobre a movimentação desse meu pistão. Então, se o meu pistão não movimenta facilmente, né, livremente, é por quê? Porque a viscosidade está atrapalhando, né, a viscosidade do lubrificante. De que forma que ele atrapalha? Né? A ação dele é no que diz respeito, sobretudo, às ligações químicas. Né? As ligações químicas, os choques químicos entre as moléculas, enfim, geram essa atrapalhação, vamos dizer assim, né? Que não permitem que a movimentação seja mais facilitada, né? E ela imprime ali uma resistência. Essa resistência gera um perfil de velocidade, e esse perfil mediante um comportamento aqui de acordo com esse diagraminha aqui, né? Pensando lá já na tensão do cisalhamento, que isso nos geraria, né, o dV e o dy, né? Nós teríamos que fazer toda uma análise, né, na questão da integral, etc., para entender o perfil, a parábola, né, que está gerando esta diferença, né, esta resistência. Mas, como a velocidade é constante, eu posso considerar o quê? Que o equilíbrio aqui das forças do pistão, aqui tem uma força-peso exercida pelo pistão, né? E aqui, tecnicamente, tem uma força de resposta. Portanto, o somatório dessas forças, né, a força é uma massa, né, vezes uma aceleração. Sabendo que a minha velocidade é zero, minha velocidade é zero não, sabendo que a minha velocidade é constante, a minha aceleração é zero. Portanto, no fim das contas, a minha força-peso e essa minha força de resposta, elas serão equivalentes, né? Então, o meu P será equivalente ao meu... Vou colocar F aqui, só para... Como que isso aqui fosse uma força de resposta. Elas serão equivalentes, tá? Primeiro pulo do gato aqui, né? Segunda lei de Newton, para que o sistema esteja em equilíbrio. E essa questãozinha aqui do perfil de velocidade, por que nos facilita também? Porque o meu sistema, estando em equilíbrio, e eu não tendo essa variação de aceleração, e aqui, como essa distância minha epsilon é pequena, eu posso considerar que esse perfil de velocidade, esse gradiente de velocidade é linear. Ou seja, eu posso considerar que ao invés de ele ser parabólico, ele é uma reta, né? Ele tem essa fisionomia aqui. Então, portanto, o meu dV dy é linear, tá? Os meus vetores. Então, eu não preciso fazer toda lá uma integração, etc. E achar aqui que ia virar um saci a nossa conta lá para ir resolvendo
passo a passo da integração, tá? Então a gente já mata duas capivaras aqui num tiro só. Primeiro de tudo, pela velocidade ser constante. Segundo a lei de Newton, o nosso equilíbrio, as equivalências aqui das forças. E num segundo momento também nos facilita que o gradiente de velocidade a gente pode considerar linear. Tá? Então isso aqui já vai reduzir bastante as nossas análises. Ou seja, né, em que conclusão lá no fim das contas nós vamos chegar a isso? Que no fim das contas, então, o que em si está atrapalhando o nosso pistão de movimentar-se, né, é justamente a viscosidade, ou seja, o atrito, né, o atrito gerado devido à viscosidade dinâmica do lubrificante. Portanto, nós vamos analisar a tensão desses alinhamentos que esse meu fluido, esse meu lubrificante imprime aqui dentro do meu pistão, né? Baseado aqui nas demais considerações que fiz.